Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca? Então, gente, tudo que é alérgico, né, tem virado moda, tá todo mundo falando de alergia alimentar, o assunto tá bem disseminado aí. Por quê? Porque hoje em dia se sabe de muita coisa que antigamente a gente não tinha conhecimento. Então, não quer dizer que a alergia à proteína do leite de vaca seja algo novo, pelo contrário, ela já existe há algum tempo. É claro que após a introdução de vacinas, acredita-se que o organismo humano ele tenha tendenciado um pouco mais para caminhar para esse lado da atopia, né, que é a alergia. E assim, alguns casos novos têm surgido a cada dia, o número, a incidência tem aumentado, mas é uma situação que já acontece há muito tempo. Porém, anteriormente a gente não tinha tanto conhecimento sobre o assunto, como a medicina tão avançada hoje já tem informações tão ricas para gente com relação à alergia à proteína do leite de vaca. Então, a PLV, como ela é conhecida por muitos, ela é muito comum, tá? Ela é uma das causas da cólica intensa no lactente. A gente tem 3 tipos de alergia, de manifestação, de mecanismo de manifestação dessa alergia alimentar. A primeira delas é uma que é imediada pela IgE. A IgE é uma imunoglobulina no nosso organismo, que é responsável pelo departamento alérgico dentro dele, tá? Geralmente, as crianças que têm a alergia mediada pela IgE, ele é um quadro mais grave, de apresentação imediata, geralmente com menos de 2 horas após a ingestão do leite, a criança já começa a manifestar sintomas, tá? Geralmente são sintomas relacionados a problemas respiratórios ou dermatológicos, até mesmo anafilaxia. A gente tem as IgEs não mediadas, que são aqueles quadros alérgicos que geralmente têm uma reação mais tardia, após umas 2 horas da ingestão do alimento, que não está diretamente relacionada pela IgE. As responsáveis pelo procedimento, pelo aparecimento do quadro alérgico são outros tipos de células, e essas, geralmente, a gente não tem sintomas respiratórios e dermatológicos. Aqui, a predominância são de sintomas gastrointestinais. E uma pequena minoria pode ter a mistura das duas, né? IgE e não IgE mediada, tendo sintomas respiratórios, cutâneos e também gastrointestinais. Dentro do sintoma gastrointestinal, que é o nosso maior foco hoje, né, tá aquela cólica intensa do recém-nascido, a criança, às vezes já maiorzinha, né, ela pode começar a apresentar cólicas intensas, ela pode apresentar quadros de refluxo gastroesofágico. Não todo refluxo tá ligado à alergia à proteína do leite, tá, gente? A gente já falou anteriormente em outro vídeo sobre o refluxo fisiológico, mas existem refluxos que podem ter como gatilho alergia à proteína do leite de vaca, distensão abdominal. Geralmente a alergia ela pode evoluir com constipação crônica e em alguns casos a gente tem presença de sangramento em fezes. Lembrando que quem é o responsável por estabelecer o diagnóstico tem que ser o médico, né? A mãe, ao desconfiar do quadro, ao perceber que tem algo diferente acontecendo com o bebê, imediatamente deve procurar o pediatra para que ele possa mesmo avaliar a criança, examinar a criança para poder fortalecer ou enfraquecer o diagnóstico. Mediante um quadro suspeito, o que a gente faz? Gente, a alergia à proteína do leite, ela costuma deixar a gente um pouquinho sem muita estratégia de laboratório, de exame para comprovar, tá? Nos casos de alergia mediada pela imunoglobulina a gente consegue dosar aquela imunoglobulina específica no sangue e achar a alergia. Mas quando ela não é mediada pela imunoglobulina, não tem teste alérgico, tá? O que a gente vai fazer aqui é prova terapêutica. E em que consiste isso? Primeira coisa, a gente não tira menino do peito porque tem suspeita de alergia à proteína do leite, tá? A primeira coisa que você vai fazer é retirar a proteína do leite da dieta materna, tá bom? Por quê? Porque aquilo que a mãe come, a proteína pode passar através do leite materno e chegar nesse trato intestinal e fazer essa alergia nesse bebê. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar leite e derivados da dieta materna. Quando eu falo isso, gente, eu não tô citando lactose, tá? Vamos diferenciar novamente. A lactose, ela é o açúcar do leite, ela não causa problema alérgico, ela causa problema digestivo, tá?
pela dificuldade de digestão dessa lactose. E aqui eu tô falando das proteínas, né? A lactobumina, a caseína, as outras proteínas, as 3 proteínas presentes no leite de vaca. Então, o que acontece aqui? Não adianta, então, eu partir para leite zero lactose. Tem que sair da dieta materna todo leite e seus derivados. Então, a mãe tem que passar a ler rótulo de tudo que ela for comer, tá? Macarrão, algumas massas, por exemplo, são feitas com leite. Então, a mãe tem que ficar atenta porque ela não vai poder fazer a ingestão desse tipo de massa. Geralmente, às vezes, tem que tomar muita atenção, porque às vezes no rótulo não está escrito leite, né? Às vezes eles têm uma outra maneira de descrever que aquilo ali contém leite, apesar que já foi determinado pelo governo que eles devem, né, o produtor, ele deve colocar atenção alérgicos, este alimento contém leite, mas às vezes pode aparecer só como uma caseína, uma lactobumina, então tem que ficar muito atento. E esses alimentos como creme de leite, leite condensado, iogurte, queijos, tudo isso deve ser retirado dessa dieta materna. Bom, depois que tira, o efeito não é imediato, tá, gente? Geralmente, a gente faz um teste terapêutico que ele demora de 4 a 6 semanas, mas a melhora ela aparece em torno de 3 a 4 semanas. A mãe percebe que no final da primeira semana de dieta, o neném já costuma apresentar sinais de redução de cólica, tá? Mas aquela redução plena, ela acontece em torno de 3 a 4 semanas. Então, como é que funcionaria esse teste terapêutico? Após umas 6 semanas de dieta, a criança teve uma melhora, o leite é reintroduzido na dieta materna e ao se observar a piora dos sintomas, você fecha diagnóstico e mantém essa mãe em dieta materna, tá? Eu geralmente não oriento de cara a mãe trocar o leite pela soja, porque de 40 a 60% da população que tem alergia à proteína do leite, ela pode ter também a soja. Então eu sempre falo para tomar cuidado. Primeiro, sente a melhora da criança, para depois você fazer essa introdução da soja, tá? Então a mãe tem que buscar outras alternativas para poder estar mantendo a sua alimentação adequada. O ideal é fazer reposição de cálcio para essa mãe, né? E fazer a dieta adequada para estar fornecendo leite na quantidade suficiente para o neném. Nem todo bebê atende, né, responde à dieta materna, tá? Alguns bebês acabam, dependendo da situação, bebês com grande dificuldade de ganho de peso, crianças que estão tendo comprometimento no seu desenvolvimento pondroestatural, elas acabam às vezes tendo que sair do aleitamento materno pela ausência de resposta, tá? E essas crianças às vezes vão ter que entrar dentro do que é fórmula especial, que seriam as fórmulas, né, extensamente hidrolisadas, onde eles pegam a proteína, quebram ela em pedacinhos bem pequenininhos para ver se a criança não apresenta reação alérgica aos peptídeos, que é essa apresentação pequena da proteína, e em alguns casos a criança acaba evoluindo para uma fórmula à base de aminoácidos, que essa fórmula realmente não causa alergia. 95% das crianças não respondem à formulação extensamente hidrolisada, tem que partir, 5% apenas não respondem, os 95% respondem, e aí a criança ela passa para a fórmula de aminoácido quando não há resposta com extensamente hidrolisada. O leite de arroz é uma opção, tá? Existem fórmulas no mercado adaptadas para o bebê, à base de arroz é uma opção. A soja não é opção para os abaixo de 6 meses. Depois eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque todo mundo tem um pouco de medo da soja, mas para quem pode usar é só acima dos 6 meses de idade, tá? Abaixo disso não deve, a criança não deve usar. E o leite de cabra? Antigamente se usava muito leite de cabra para aquela criança que tinha alergia, já não estava mais em aleitamento materno. Hoje a gente não recomenda mais a utilização do leite de cabra, ele é um leite pobre em ácido fólico, ele não tem todas as adequações para o bebê, tá? Então ele pode fazer anemias carenciais. Então a gente não orienta mesmo a reposição, a substituição da fórmula pelo leite de cabra, tá? Geralmente, aquela criança que apresenta uma alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada, ou seja, essa que tem sintomas mais gastrointestinais,
a gente geralmente vê uma melhora até os 3 anos de idade, tá? Mas é raro chegar até essa idade. Geralmente, o que a gente vê antes do primeiro aninho de vida, a criança começar a apresentar sinais e aí a gente vai conseguindo fazer a reintrodução do leite na dieta da criança. Isso aí, gente, quem vai avaliar o tempo correto dessa reintrodução, avaliar tudo direitinho, é o pediatra, tá? É ele que sabe o momento certo e a forma adequada, porque não é simplesmente a mãe pegar e do nada ir lá e tomar leite. Essa reintrodução, ela é criteriosa, ela tem todo um critério para acontecer, para que seja feito da melhor maneira para o seu bebê, tá? A gente sabe muito bem que é uma situação muito difícil, né? A amamentação, por exemplo, é um momento de muita fome, a mulher quer comer e é difícil para a mãe, às vezes, se submeter a uma dieta tão restritiva, porque o leite, querendo ou não, ele faz parte da nossa alimentação para o resto da vida, não é só quando a gente é bebê. Mas a gente tem que lembrar daquilo, né? Nós optamos por ser mãe, então a gente tem que tentar fazer aquilo que é melhor para o nosso filho, porque eu acho que melhor do que o nosso prazer, o nosso gozo, é ver a tranquilidade no bebê. Eu acho que o fato da gente poder suprir uma vontade não supera o fato da gente ver um filho sofrendo por conta de um problema que em alguns casos também podem ser muito graves, tá? Então, uma outra detalhe que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: antigamente se recomendava já iniciar essa dieta, mesmo antes do neném apresentar sinais de alergia. Já a mãe ou o pai teve um histórico de APLV no passado, então essa mãe, quando vai amamentar, já entrar com a dieta para ela. Não há essa recomendação mais, tá? É claro que filhos de alérgicos, filhos de pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, tem uma incidência maior, tá? Quando os dois pais tiveram quadros de alergia, que foi no meu caso, eu e meu marido tivemos, nosso filho teria 95% de chance de desenvolver uma alergia à proteína do leite, mas o último consenso de alergia alimentar, que se eu não me engano saiu no ano de 2018, né, baseado em acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse consenso não recomenda mais esse tipo de conduta, tá? A mãe tá livre para tomar leite. Se a criança manifestar sintomas, aí sim a gente vai colocar essa mãe em dieta, tá? Mas caso não tenha sintomas, não tem indicação dessa dieta restritiva para a mãe, ok? Então, eu espero ter conseguido com esses últimos 2 vídeos esclarecer um pouquinho da diferença da alergia à proteína do leite de vaca para a intolerância à lactose. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque tá vindo muita novidade, tem muita coisa bacana sendo preparada para vocês poderem ter cada vez mais conhecimento, tá? Então não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.